Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Esse episódio é o episódio de número 54. Nesse programa, hoje, nós vamos conversar com vocês basicamente sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos que estão na boca de uma eleição decisiva de meio de mandato, no qual os democratas podem, inclusive, perder a maioria que eles têm no Congresso, que tem um presidente, que é o presidente Biden, com uma aprovação muito baixa, que está metido numa guerra que é uma guerra difícil e tremendamente encrencada, com os russos se demonstrando ser muito mais cascudos do que, na verdade, os americanos esperavam, uma economia marcada por uma forte inflação e, no meio de tudo isso, Dona Pelosi vai para Taiwan e tira um sarro com os chineses, armando a maior confusão. Então, o programa de hoje são as confusões americanas. Esse é o tema hoje do nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, de número 54. Nossa mesa tradicional, Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Vamos lá para os 54, rapaz. E olha só embaixo, em direção ao 100, hein? É o Botafogo, rumo a Tóquio. Lá vamos nós. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo ao nosso programa, hoje 54. Numa Mazati, grande Numa. Tudo bem, Numa? Tranquilo? Tudo bem. Vamos lá, vamos para mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Grande Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu? Tudo bem, tudo tranquilo, Bicalho. Vamos mais para um Conversa do Mundo Contemporâneo. Lá vamos nós. E baixa. Será que hoje tem treta, Bicalho? Tem que ter treta, rapaz. Isso aqui, se não tiver, não tem graça. E agora Baixa, como falei com Baixa hoje, Baixa veio hoje vestido para Globo News. Baixa no nosso estilo Globo News. Não é Globo News, é conversa sobre o mundo contemporâneo, entendeu? Mas Baixa ali está preparado para a Globo News, treinando aqui para dar entrevista na Globo News. Bom, tudo bem, Baixazinho? Boa noite. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Mais uma vez que nós gravamos isso quarta-feira, muito tarde de noite, então está todo mundo cansado de um dia de trabalho. Quando nós vimos a elegância do Baixa, demonstra, né, como ele é capaz de passar o dia trabalhando e ainda se manter nessa pose, né? É um homem que chega a uma hora da manhã. Na linguagem atual, Pradinho, Styles. Hoje ele está Styles. Olha, o ponto é o seguinte. Eu estou na dúvida se é elogio ou deboche. De todo modo, deboche, se for elogio... Claro que é deboche, ô Baixa. Se for elogio, eu fico mais preocupado ainda. Senhores, é isso. Vamos lá, vamos trabalhar. Lembrando a vocês que vocês podem encontrar esse programa em formato de podcast no canal IE-UFRJ, nas boas casas do ramo, né? Spotify, Deezer, e o que vocês acham desse programa lá no formato de podcast. Pradinho, vamos começar as confusões americanas. Bem, Bicalho, todo mundo está acompanhando a instabilidade que o mundo contemporâneo está vivendo e as participações americanas que, na visão majoritária, e isso é curioso, na visão tanto dos republicanos quanto dos democratas, eles se dividem em muitas coisas, mas eles se unem numa determinada perspectiva. Os Estados Unidos é um país especial. Na visão deles, ambos defendem o que ficou conhecido na literatura como o mito do excepcionalismo americano. O que é isso? É a ideia que os Estados Unidos teriam responsabilidades únicas, que ele seria um país essencialmente virtuoso a partir da declaração dos Founding Fathers, e que, de certa maneira, uma posição hegemônica dele seria uma posição de boa, com referência ao mundo, que qualquer intervenção americana seria sempre motivada por razões superiores, por razões que beneficiam o mundo, e que eles são uma nação indispensável. Ou seja, a superioridade econômica e moral
seria uma característica da posição americana. O problema é como juntar essa visão de si mesmo que os Estados Unidos têm no momento em que, dado a relativa perda de capacidade econômica, ele se vê envolvido com diferentes graus de sucesso em várias empreitadas extremamente custosas e que têm provocado mais instabilidade do que estabilidade. Vamos aos números. O principal temor americano hoje seria a ultrapassagem da China dos Estados Unidos. O fato é que a China já ultrapassou, porque, normalmente, os Estados Unidos avaliam essa diferença entre a China e os Estados Unidos baseado no chamado preços de mercado. Quer dizer, a comparação do tamanho da economia, do tamanho do PIB, em preço de mercado, que dá uma economia americana alguma coisa como 15% a 20% superior à China. Mas quem trabalha com a economia internacional prefere um outro critério, que é a paridade do poder de compra, ou seja, corrige esses dados, que são baseados em preços domésticos, para facilitar a comparação. Se a gente usa esse critério, a economia chinesa já é maior que a economia americana e o será, mesmo a preços que a gente chama Atlas Price, a preços correntes, em alguns poucos anos. Mas, além disso, a economia chinesa, em termos de produção industrial, já representa 28,7% da produção global de produtos manufaturados. Os Estados Unidos, 16,8%, seguido do Japão, 7,5%, e a Alemanha, 5,3%, e, curiosamente, a Índia depois. Ou seja, a economia chinesa, em termos industriais, já é maior do que a economia americana. Então, no momento em que os Estados Unidos... Agora, a economia chinesa não é um desafio à economia americana nos termos que a antiga União Soviética era, ou seja, o que está em jogo não é diferentes regimes sob o ponto de vista do antigo comunismo, uma economia de comando versus uma economia de mercado. São diferentes modelos de economia de mercado com diferentes papéis do Estado, mas ambos são movidos por um processo de acumulação de capital, que não é o caso aqui entrar em grande discussão. A mesma coisa a Rússia. A tentativa... Suspeito que vai ter treta em relação a isso. Mas a tentativa dos Estados Unidos de conter a China, ela não encontra respaldo hoje, principalmente num grande número de países em desenvolvimento. Se você pegar o mapa de quem apoiou as medidas de retaliação à Rússia, que não foram aprovadas nas Nações Unidas, portanto, estão fora do direito internacional, nós vamos ter Europa Ocidental, Japão, os aliados americanos na Ásia, né, Coreia, Austrália, mas não vai ter o resto da América Latina inteira não apoiou, uma grande parte da Ásia e uma grande parte da África não apoiou. Nós estamos vendo claramente a divisão do mundo fazendo com que da unipolarização que você tinha pós o fim da União Soviética até agora, o mundo está se movendo para uma situação muito mais complexa e controversa. Só para colocar alguns desafios nesse processo. Há pouco tempo, a secretária do Estado americana, Janet Yellen, propôs um novo sistema, um novo Bretton Woods, onde defenderia comércio livre, mas seguro, no qual ela diz o seguinte: é importante garantir quem tem posição de mercado em produtos primários, em tecnologia, em energia, não possa usar isto para obter vantagens políticas, não possa fazer o que ela chama de geopolítico leverage.
Ou seja, tudo em que as grandes potências fizeram ao longo do século XX foi usar a sua capacidade, o seu domínio tecnológico e o seu domínio, a sua superioridade na área de manufaturas para impor para os países em desenvolvimento uma série de custos e dificultar o processo de transição, de desenvolvimento econômico da periferia. Agora que o jogo está mudando um pouquinho, que você o papel das commodities e há alternativas de comercialização, a posição está sendo, nós não vamos brincar mais. Ou seja, atualmente é possível que surjam instituições alternativas às existentes hoje. O papel do Banco dos BRICS disputando com o Banco Mundial, um sistema de pagamentos internacionais que dispute com o SWIFT. Nada disso é imediato, mas você tem potencialmente um espaço de surgimento de um caminho para aquilo que no passado chamava-se não aliados. Os não aliados eram um grupo de países que se reuniram na Indonésia, em Bandung, em 1955, e se recusavam se colocar pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. O que eu estou trazendo aqui para a discussão é que nós estamos vendo uma situação onde o caminho americano de aumentar a instabilidade do mundo se dá num contexto do seu enfraquecimento e num contexto que abre espaço para uma parte dessa disputa ser feita abrindo caminhos alternativos para países em desenvolvimento, como o Brasil, menos o México pela sua vizinhança, mas como a Índia, como a África do Sul e como outros. Então, o meu ponto de partida é o seguinte: os Estados Unidos, embora deixando claro uma decadência relativa, porque ele ainda é um país extremamente poderoso, com uma capacidade de influenciar os rumos da economia mundial muito grande, mas não tão poderoso como era no passado, está gerando para a economia mundial ondas de choque que vão ser aproveitadas de maneira diferente pelos diferentes tipos de países e abre espaço, inclusive, para algum tipo de união de países em desenvolvimento, com custos que nós não sabemos ainda medir. Valeu, Prado. Numa Mazati, os Estados Unidos estão balançando o barco? Pois é. Bom, depois dos comentários do Luiz Carlos, realmente a gente pode ver que a situação econômica dos Estados Unidos, geopolítica e até de política interna, né, é bastante complexa, né? Tem cenários possíveis, é difícil dizer qual vai ser o mais provável. A gente pode, pelo menos, analisar a situação tal como ela se configura agora, e o que a gente observa é, ao mesmo tempo, umas tendências estruturais que foram desenhadas pelo Luiz Carlos, né? Ou seja, o fato que há uma irresistível ascensão da China do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, né? O Luiz Carlos citou os números da produção industrial, que no caso da China já ultrapassou em volume a dos Estados Unidos, e o que a gente observa, de fato, é uma crispação cada vez maior em volta de questões geopolíticas, eu diria até geoeconômicas, porque, de fato, a influência chinesa tem se colocado, né, de uma forma cada vez mais clara em muitas regiões do mundo, através de investimentos produtivos, através de investimentos nos sistemas de transporte, nos sistemas energéticos, né, na infraestrutura de forma geral, através também assim de um papel cada vez mais benevolente em termos de
justamente de ajuda ou de financiamento de projetos envolvendo países do Sul global, o que não foi exatamente a estratégia seguida pelos Estados Unidos, vamos dizer, desde a década de 80 e da onda de crises de balanço de pagamento na periferia, tá? De crise da dívida na periferia. Tá? Então, a gente tem um contraste entre essa dinâmica chinesa, que parece assim realmente avançando, que simbolicamente também foi claramente ilustrada pela resposta à pandemia, né? Mesmo se a pandemia provavelmente se originou na China, difícil ter uma confirmação absoluta sobre isso, mas a resposta da China em termos tanto sanitário quanto de crescimento econômico, de capacidade de crescimento econômico, mesmo em 2020, ano do início da pandemia, assim, criou um contraste muito grande com o que a gente observou nos Estados Unidos, onde a resposta sanitária mostrou grandes dificuldades na organização do sistema de saúde, onde a gente observou também dificuldades materiais ligadas justamente a essa perda de soberania produtiva em setores, alguns setores estratégicos, particularmente, no caso, no setor de saúde, mas também no setor de semicondutores. A gente vê o problema atualmente, que continua, aliás, em certo grau, de acesso a chips, a microprocessadores, e tudo isso, então, dá uma impressão que, de fato, os Estados Unidos estariam entrando numa certa decadência. Bom, o termo talvez seja um pouco forte, mas acho que a gente pode aplicar ele à situação. E a grande pergunta que se coloca é justamente como vai se configurar a resposta dos Estados Unidos em relação a essa ascensão chinesa, que, bom, tá, é uma realidade material hoje. Tá? Na questão militar, por exemplo, é difícil criar, assim, falar muito sobre o assunto, mas a gente pode dizer que a gente observa um processo assim de clara designação dessa rivalidade em relação à China como uma prioridade absoluta, a saída do Afeganistão, vamos dizer, o fim da retórica em volta da chamada guerra ao terror parece mostrar isso, e a gente vê uma série de alianças, uma série de programas de cooperação militar, de transferência de tecnologia, de fornecimento de armas, que envolvem justamente países que compartilham com os Estados Unidos vamos dizer, esse temor em relação à ascensão chinesa. Aí, é óbvio que a recente crise envolvendo a Rússia no âmbito da guerra contra a Ucrânia criou assim uma espécie de, vamos dizer, de contrafogo em relação a esse eixo principal, mas essa preocupação central dos Estados Unidos em relação à China, a competição com a China, foi reafirmada e a recente visita da Nancy Pelosi em Taiwan foi uma ilustração perfeita da questão das tensões crescentes envolvendo os dois países. Do ponto de vista econômico, aí as questões que são envolvidas são muito complexas, porque elas têm a ver tanto com uma questão da projeção da economia americana no exterior, da sua capacidade, portanto, de ainda exercer uma influência sobre os outros países, sobre a economia mundial, tá? E depois tem questões, obviamente, isso conectado com uma questão interna. Tá? Na questão externa, vamos relembrar que, apesar de tudo, apesar dos seus, vamos dizer, da sua dinâmica muito menos
impressionante que é a chinesa, os Estados Unidos mantêm um domínio sobre determinadas áreas ainda fundamentais. Por exemplo, a questão monetária. O dólar permanece a moeda internacional. A questão financeira. Os Estados Unidos ainda têm um controle sobre muitos fluxos financeiros a nível internacional e, particularmente, sobre a forma de manejar esses fluxos. E tivemos uma ilustração disso bem recente, com as sanções tomadas contra a Rússia. Tá? O uso da chamada bomba dólar contra a Rússia e vamos dizer, a criação de uma situação de quase autarquia da Rússia do ponto de vista financeiro, ela foi quase excluída dos sistemas internacionais de fluxos financeiros. Teve também um episódio da confiscação de boa parte, enfim, de uma parte, pelo menos, das reservas russas, etc. Bom, a gente pode conversar mais sobre o tema mais para frente. Tudo isso mostra o poder ainda muito grande que exercem os Estados Unidos nessa esfera financeira e monetária, o que não é o caso da China. A China tem capacidades, obviamente, hoje em dia, como eu já indiquei, através dos seus fluxos de investimento, que seja na direção da periferia ou do centro, tem muitos recursos financeiros, porém, ela não exerce nenhum controle sobre essas redes, esses fluxos, assim, essas redes de pagamentos. Sua moeda não é uma moeda de aceitação internacional ainda, ou seja, a gente tem nessa parte ainda uma assimetria muito grande. Tá? Do ponto de vista tecnológico, mesmo se a China ainda está avançando muito rapidamente, ela está conquistando assim setores que são considerados como setores de alta tecnologia. Tivemos uma ilustração no período mais recente com a tecnologia de 5G, por exemplo. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda permanecem em muitos setores superiores tecnologicamente ao que a gente observa no caso chinês. Tá? No complexo militar industrial, isso é muito claro, mas também a gente pode observar isso em outros setores de meio de capital. Porém, o que a gente observa também é que a distância vai se reduzindo muito entre os dois países, tá? E muito rapidamente. Tá? E se a gente for pensar na questão da dimensão interna, aí realmente tem uma questão muito complicada para os Estados Unidos em termos de modelo, que o tipo de inserção da economia americana tem muito a ver também com o tipo de regime de acumulação que foi adotado nos Estados Unidos, vamos dizer, desde a chegada do Reagan no poder. Tá? Com as políticas neoliberais, parte da forma, assim, do método de enfraquecimento do poder de barganha dos sindicatos, da tentativa, pelo menos, de manter alguma dinâmica de crescimento pelo menos de manutenção do poder aquisitivo da população. Tudo isso vai passar, na verdade, por uma relocalização cada vez mais intensiva da produção industrial americana para a região asiática. Tá? Isso vai ser feito através, obviamente, da intermediação do Japão, que já tinha iniciado um pouco esse processo de reorganização das cadeias regionais de produção na década de 70, mas vai se intensificar muito ao longo da década de 80 e 90. E, nesse sentido, o paradoxo é que a China foi quem se beneficiou muito inicialmente desse processo. Tá? Um processo que também se dava no âmbito da Guerra Fria, era uma forma também de enfraquecer a influência soviética, pelo menos na década de 80. Então, a gente vê que esse modelo interno que foi de crescimento
que na verdade não cresce muito, esse é o outro problema, ele é baseado muito nessa relocalização produtiva. E antes de passar a palavra para meus camaradas, eu só diria uma coisa: o grande problema, na verdade, dos Estados Unidos é um problema relativo. Quando você escolhe um modelo de organização social, econômica, um modelo distributivo, que vai ser muito prejudicial à dinâmica de crescimento. Não foi o caso nos Estados Unidos nas últimas 4 décadas, e que, pelo contrário, você tem um ponente, designado dessa forma a China, que tem um sistema de acumulação, que com suas especificidades políticas, organizacionais, etc., mas que garante, ao mesmo tempo, uma taxa de crescimento elevadíssima. Bom, você tem um processo que é aquele que a gente observou, ou seja, de convergência em termos de poder econômico, em termos de PIB entre os dois países, e acompanhado, obviamente, de um processo também de convergência em termos de influência, bom, pelo menos na parte produtiva e também, cada vez mais, na parte geopolítica. Tá? Então, esses elementos têm a ver, obviamente, com as escolhas que foram feitas em termos de organização econômica nos Estados Unidos. Aí, eu vou deixar a palavra para os camaradas. Valeu, Numa. Obrigado aí pelos seus primeiros comentários. Eduardo Baixa, colocar você na roda, falando sobre essa confusão americana. E a confusão econômica, Baixa? Inflação, taxa de juro alto, e aí? Olha, Bicalho, eu vou começar, na verdade, por um outro caminho, né? Vou aqui lembrar de um autor, um economista conhecido, chamado Charles Kindleberger, que ele, em determinado momento, veio com uma teoria, se não me engano, chamada de estabilidade hegemônica. Os amigos podem me corrigir depois se não é exatamente isso o termo, mas a ideia era da importância, né, de uma potência, né, que atuasse no sentido de estabilizar o mundo, né, do ponto de vista político e econômico. E ele vai argumentar, quer dizer, ele lança essa ideia, que ele argumenta que o período entre guerras do século XX, né, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, foi justamente uma ocasião em que não havia essa potência fazendo esse papel estabilizador, né? E que isso teria levado ao conflito, à Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa tese ela é muito discutível, né? Questionável, controversa. Tá? Então, sem entrar no mérito propriamente dessa tese, se certa ou errada, mas o que nós temos hoje é uma potência, como o Luiz Carlos já adiantou, que, na verdade, não tem um efeito estabilizador, muito pelo contrário, tem um efeito desestabilizador, tem tido um efeito desestabilizador. Né? Se nós virmos a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos têm uma parcela de responsabilidade, no sentido de, no mínimo, de terem instigado os ucranianos, né, em relação aos russos. Tá? E depois que começou o conflito, quer dizer, a reação foi muito pesada, né, com tomada de ativos russos, né, quer dizer, e como falamos anteriormente, né, que isso, na verdade, também desrespeitava leis internacionais e por aí vai. E agora esse novo episódio, né, com a super recente da Nancy Pelosi, uma figura política importante nos Estados Unidos, indo visitar Taiwan, desrespeitando acordos prévios, né, com a China. Se essa ação foi coordenada, né, da Pelosi com Biden, com o governo, né, e faz parte de uma estratégia norte-americana, a questão o que eles estão imaginando, né? Quer dizer, o que eles acham que vão ganhar com isso? Porque, bom, é uma questão histórica, fala-se, muitos especialistas estão apontando agora,
que você não abre dois flancos simultaneamente contra adversários fortes, né? Quer dizer, os Estados Unidos já acirraram, né, o tom com a Rússia, né, e a situação está bem mais tensa e estariam caminhando na mesma direção em relação à China, né, jogando, na verdade, aproximando ainda mais os dois países, né, China e Rússia. E, por outro lado, se não é uma ação estratégica, também isso é muito preocupante, que dá uma ideia de barata voa, né? Quer dizer, se esse gesto foi uma presepada da Pelosi, intempestivo, né? Que ele voltado ali para um objetivo muito particular, que são jogar para a galera ali na Califórnia para as próximas eleições, tá? Isso mostra um nível de descoordenação que é bastante preocupante, né? Então, essas questões se colocam, tá? Bom, é um país, como já chamamos a atenção em outros momentos, que tem questões em fraturas internas muito profundas nos Estados Unidos hoje em dia, né? Como ficou muito claro em 2018, na verdade, nas eleições em que o Biden acabou eleito, na verdade, mesmo antes disso, né? Durante o período Trump. E aí, uma outra questão que se coloca, né, desse mundo que caminha, que está de tensões crescentes, tá, e perigoso também, porque quando começa a chegar nesse nível, jogadas mal feitas podem levar a resultados inesperados e que, no fundo, não eram o que desejavam os principais atores. Mas, diante desse mundo, então, e nós, aqui na América Latina, e nós, mais particularmente, aqui no Brasil, né? Qual o caminho, né? Como é que a gente se posiciona em relação a isso, tá? E lembrando algo também que eu já falei em outras ocasiões, relembrando, né, que, é claro, a história não se repete, né? Os contextos são distintos, mas se estamos caminhando para uma nova Guerra Fria, há que se lembrar que a Guerra Fria anterior, né, deixou um rastro de ditaduras militares aqui no continente. Eu começaria com isso, Bicalho. E aí, Dudu? Os Estados Unidos está, como a gente, balançando o barco lá, como você falava lá no Diário da Crise? Vamos lá. Eu acho que ele está balançando o barco sim para fora, porque ele tem enormes dificuldades internas. E aí eu queria trazer alguns dados, né? Por exemplo, os dados da inflação, né? Os dados da inflação de junho exatamente, nos Estados Unidos, foi de 9,1%, né? Sendo que a inflação de alimentos foi 10%, a inflação de energia 41%, lembra que a gente comentou sobre isso, parecido com o padrão europeu, ou seja, o efeito guerra, o efeito aumento dos preços da energia e seus efeitos em cadeia na inflação, né? E num contexto, Bicalho, eu estava olhando aqui, eu não podia perder essa oportunidade, né, de falar de fração de classe. Se a gente olha, esses dados têm disponível, tá, nos órgãos de estatística norte-americanos, a massa de lucro corporativo no primeiro trimestre de 2022 cresceu de forma significativa em praticamente todos os setores, né? Não só financeiro, mas, por exemplo, a indústria doméstica, que se divide em finanças e financeiras e não financeiras, a massa de lucro aumentou 22%. Das empresas não financeiras, 27%. Das manufaturas, 50%. Da maquinaria, 52%. E por que eu estou ressaltando isso, Ricardo? Porque, na verdade, né, na saída da pandemia, e essa é uma característica que a gente está vendo no Brasil e em vários outros países, mas nos Estados Unidos, a massa, e não tem uma taxa, mas a massa está aumentando esse volume, está também aumentando a taxa, a massa de lucro está aumentando, no contexto em que os salários estão caindo. Eu peguei também o dado da remuneração do real por hora, né, de todos os ocupados. Em junho, caiu 1% em relação ao mês anterior, e em junho, em relação ao ano passado, caiu 3,6%.
em parte provocada por essa inflação, uma inflação que tem a ver com a questão energética, que tem a ver com a guerra, que tem a ver com o movimento de expansão norte-americana para conter Rússia nesse processo. Então, o efeito... Diga, Prado, acho que Prado quer comentar alguma coisa. Não é comentar. Você falou de real, você está falando dos Estados Unidos, de dólar, não é isso? Falei real, desculpa. Eu falei real, então falei errado, desculpa. Na verdade, tem uma queda... Não, o que eu falei foi o seguinte, Prado, é a queda da remuneração real, não nominal. Real, okay. Não, agora que eu falei real. É a queda da remuneração real de 1% em junho em relação ao mês anterior e de 3,6% em relação a junho do ano passado. Por que eu estou reforçando isso? Isso tem a ver com um mecanismo, que é importante, de aumento das tensões entre capital e trabalho nos Estados Unidos, o que o número já tinha apontado há bastante tempo, aqui nos vários programas, em que a indústria, nas finanças, mas também a indústria, está aumentando a massa de lucros, ou seja, a indústria de transformação, a massa de lucro no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Vou até pegar o dado aqui de novo, que eu acabei de pegar esse dado, tá? Da indústria de transformação, a massa no setor manufatureiro, né? Aumentou em 50%. 50%. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção? A capacidade de, vamos dizer assim, se proteger da inflação de energia, né? Tem sido muito maior da burguesia, do setor empresarial, e isso tem sido repassado, sobretudo, para o trabalho, né? Então, esses trabalhadores têm perdido o poder de consumo com a queda do salário real, tá? Aqui, aí você vai dizer, mas a ocupação até melhorou. Melhorou. É um pouco o que está acontecendo no Brasil agora. Queda com outras nuances, mas você tem queda do salário real com aumento da ocupação. Então, tem uma piora do mercado de trabalho, que já é muito precário nos Estados Unidos. Isso reforça politicamente a extrema-direita, o trumpismo. E, nesse sentido, talvez a visita, né, a presidente do Congresso norte-americano, exatamente para aumentar a tensão para fora, para a velha discussão clássica da potencializar e ampliar a guerra, para diminuir as tensões internas, que são enormes. Desviar o foco, né? Desviar o foco. Bom, na época do Clinton, ele soltava umas bombas no Iraque, né? E quando a coisa apertava. Só que não dá para soltar bomba agora da forma como soltava, porque tem a Rússia ampliando o seu espaço e tem a China dizendo que não vai aceitar esse processo. Observe que aí... Diga, Baixa. Não, só para falar em bomba, também tem a questão daquela liderança da Al-Qaeda, né? Sim. Essa semana também, né? Que a gente acabou nem comentando ainda. Isso, ou seja, o que o Bicalho trouxe é o seguinte, eles têm um problema interno, e acho que aqui é um ponto que eu queria abrir para o debate para vocês, é o seguinte, é muito difícil você conseguir manter os seus instrumentos de dominação para fora sem coesão interna. Se a gente observar, desde a crise de 2008, tem uma enorme dificuldade de manter uma coesão interna em que a sociedade norte-americana, que já era muito desigual em várias dimensões, ganhou uma dimensão de cada vez mais tensões internas. E a dificuldade de unificar, mesmo criando um inimigo externo, né? Então, eu queria chamar a atenção no sentido muito mais aqui dessa dimensão. E por que essa dificuldade? Porque tem a ver com a precarização contínua das condições materiais de boa parte da população norte-americana mais pobre, em que esse andar de cima, o bloco no poder do capitalismo norte-americano, ganhando muito nessa saída da crise e ainda botando um gancho aqui maior, que ganha muito a partir do mercado interno, mas também se articula, né, dentro das cadeias globais de produção, ganhando também muito na sua ligação na produção norte-americana e na reexportação nesse processo. Ou seja, tem uma relação imbricada aqui que não é simples. Se, de um lado, o governo norte-americano pressiona,
os empresários norte-americanos falam assim, epa, peraí, tá bom, você vai desglobalizar, eu vou voltar para o território nacional, mas quem que vai pagar o custo, né, desse processo? Ou seja, eu vou arrochar ainda mais no trabalhador, mas aí não tenho viabilidade política para arrochar esse trabalhador. E como é que eu mantenho esse projeto de coesão, ao mesmo tempo, interna, para nessa disputa cada vez mais difícil com China e, ao mesmo tempo, a Rússia também demarcando o seu território. Ou seja, eu acho que esses movimentos mostram, acho que não usou um bom termo, uma decadência relativa, claro, não é decadência, o termo é pesado, decadência, mas, na verdade, uma dificuldade norte-americana de ter estratégias de reversão, né? De reversão da sua perda de poder relativo, sobretudo na questão de valores, na questão de produtividade do trabalho, evidentemente, sempre lembrando que a questão financeira e para a questão da moeda eles ainda têm um peso significativo. Ou seja, tem uma dificuldade, inclusive, de reação, né, que é diferente da forma de reação que eles fizeram com a União Soviética, que era um regime separado. Não. A China tem uma enorme articulação com interesses de capitais norte-americanos. Eu acho que essa trajetória norte-americana ela tende a ficar, né, nessa, vamos dizer assim, perda de poder relativo de forma gradual ao longo do tempo. Queria fazer só duas observações, Dudu, que, na verdade, inimigo externo no plural, né? Inimigos externos, né? Porque a Rússia e agora deslocando não, porque continua o problema em relação à Rússia, mas também colocando a China, né? E lembrando outras duas coisas. Bom, acho que tem até um ditado, né? Que uma potência em decadência é algo muito perigoso, né? E, em geral, passagem de bastão de hegemonia nunca se dá de maneira muito tranquila, historicamente. Vou fazer alguns comentários também, pegando duas coisas. Primeiro, eu acho que o Baixa lembrou bem a tese a comparação com a situação atual, da situação de entreguerras, onde os Estados Unidos era, de fato, a maior economia do mundo, mas, politicamente, a Inglaterra tinha uma posição decisiva. E Kindleberg chama justamente a atenção, né, a teoria da hegemonia estratégica, quanto às dificuldades que tinham para dar uma certa ordem na economia mundial. O fato é que o custo da hegemonia americana é muito elevado, inclusive o custo militar. Embora, no caso da economia americana, como é muito baseada também, a base industrial dela tem fortes relações com a produção militar, de certa maneira, um certo grau de conflito no mundo é positivo para a economia americana dentro desse cenário. Eu acho que é importante chamar a atenção de quem está nos ouvindo, e quando a gente fala em decadência nos Estados Unidos, é sempre uma questão relativa, porque ainda pela pujança da economia americana e claro, de acordo. Dela ter posições chaves na área de alta tecnologia. Só chamando a atenção um pouco para as limitações da própria China, a China ainda importa quase 400 bilhões de dólares de chips. A maior importação da China, ao contrário do que muita gente imagina, não é commodities, não é nada disso. São alguns segmentos de alta tecnologia. A própria relação com Taiwan é complicada, porque a metade da produção de chips de alta tecnologia é feita em Taiwan. A China importa mais de 100 bilhões de chips de Taiwan. Então, Taiwan é muito diferente da Ucrânia, né? A Ucrânia é uma questão meramente de segurança, Taiwan tem uma questão de segurança, mas também tem uma questão econômica muito grande. Mas o que eu ia trazer aqui para o debate, eu concordo quase que integralmente com o que você falou, mas tem um economista muito interessante americano, chama Michael Hudson, que analisa muito a questão da hegemonia americana. Ele publicou um livro agora, em 2022, chamado
o destino da civilização, The Destiny of Civilization, Finance, Capitalismo Industrial, Capitalismo Socialista. Ele é um autor com forte influência marxista, não é de maneira nenhuma um marxista clássico, mas ele tem alguns insights interessantes. A tese dele é que o que você tem hoje em disputa são dois modelos de capitalismo. Um capitalismo que seria um capitalismo financeiro, onde os Estados Unidos é a grande potência dentro desse processo, e um capitalismo que seria essencialmente um capitalismo industrial. Eu já passo para você, vinculado à produção, em que a China representaria essa dimensão do velho capitalismo industrial. Então, ele analisa um pouco a dinâmica a partir desses dois elementos. E o argumento é que, de certa forma, no caso da China, as finanças foram usadas para produzir coisas, não como ganho autônomo no processo de acumulação de capital. Enquanto, no caso do modelo capitalismo financeiro, o que puxa a economia seria justamente a acumulação financeira de capital. Eu estou trazendo isso não necessariamente porque eu concordo, eu estou dizendo isso porque eu acho que você tem um espaço hoje de investigação sobre o que nós estamos vendo, sob o ponto de vista das alternativas de capitalismo mais regulado, modelo China, Rússia, aparentemente menos regulado, modelo norte-americano. Então, o desenho dos próximos passos na economia mundial não está claro, está longe de estar claro. Mas, hoje, a intervenção americana é muito desestabilizadora. Eu queria apenas chamar a atenção para um dos aspectos que mostra esse grau de desestabilização potencial. Tem uma proposta de lei, não foi aprovada, né, no Congresso americano, propondo ampliar para Taiwan o mesmo política do Land-Lease. Land-Lease foi usado na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiar a Inglaterra na luta contra o nazismo, e está sendo usado agora no caso da Ucrânia, mas para conceder essa mesma vantagem para Taiwan, para transferir armas para Taiwan. Isso é absolutamente explosivo, isso é uma provocação monstruosa, se caso seja aprovada. Não estou dizendo que vai ser, mas como coisas completamente estapafúrdias têm sido aprovado, principalmente quando é contra considerados inimigos dos Estados Unidos, eu não acho absurdo que uma proposição como essa seja colocada. E aí o problema, eu vou retornar à coisa que o Bastian falou. A minha grande preocupação nesse cenário é que a fronteira entre as disputas de natureza econômica, com eventuais questões geopolíticas e militares, e a possibilidade de alguma coisa sair de controle e você ter um conflito aberto entre grandes potências, me parece que nunca foi tão grande desde o auge da Guerra Fria, lá nos anos 50, início dos anos 60. Nós estamos num cenário mundial muito delicado. Vamos seguir adiante, é mais isso daí. Eu gostaria de colocar uma questão aqui, que é a seguinte, quer dizer, dentro desse contexto, quer dizer, você tem agora determinados eventos que vão acontecer internamente e que vai, eu acho que fatalmente, deixar mais explícitas certas fraturas internas que você tem, como o Dudu chamou a atenção, né? Agora você tem uma eleição de meio de mandato. Essa eleição é fundamental porque ela vai definir quais vão ser os espaços que o Biden vai ter nos próximos 2 anos. E tudo indica para uma derrota dos democratas, uma derrota que pode fazer com que você perca a maioria que você tem na Câmara e também no Senado. Sendo que vai, digamos assim, antecipar as pressões eleitorais de daqui a 2 anos, com a volta dos republicanos, a própria volta do Trump, enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, o que se desenha
é um acirramento das questões internas, até porque o Biden, concretamente, e isso vale para os democratas, eles não entregaram aquilo que eles prometeram que iam entregar. Quer dizer, apesar de uma grande expectativa no início, de uma... Tá certo, Dudu? Lembra que a gente até discutiu isso aqui no programa, né, de uma abordagem nova, teve os colegas nossos, né, um novo desenvolvimentismo americano, um novo New Deal, ou o que você quisesse chamar. Havia uma grande expectativa em torno da volta do Biden, de uma mudança da política econômica mais, né, mais radical. Isso não aconteceu. E não acontecendo, é claro que os impactos eleitorais são evidentes. Se prometeu que entregar, não entregou, o que faz com que... Aí eu entendo a questão tanto de acirrar essa disputa com a China, acirrar esses enfrentamentos cada vez mais em função dessa piora desse quadro. E não me parece que o recurso do inimigo externo, diante das fraturas internas que você tem, seja capaz de ser eficiente, entendeu, Prata? Eu tenho dúvidas em relação, em função do quadro atual americano, onde, além do inimigo externo, você nitidamente tem um inimigo interno que o establishment carimba na testa do Trump e da extrema-direita, entendeu? Eu acho que a coisa ficou muito mais complexa do que bater os tambores da guerra e, sabe como é que é? Lá vamos nós. Eu não sei se vai ser possível levar isso a cabo com bons resultados, no mínimo eleitorais. Acho que vai tornar a confusão americana maior, não menor. É uma provocação. Bem, eu posso até colocar, mas acho que o Numa, eu não sei se o Numa quer falar também. Não abriu, né, no microfone, que nesse instante eu vou... Fala aí, Numa, que nesse instante eu vou na treta com o Prado, vai. Eu queria, em relação à observação do Ronaldo, né, do Bicário, falar de dois eventos muito recentes, né? Um é do dia 29 de julho, outro do dia 30, né? O primeiro é no dia 29 de julho, a votação com uma votação assim bipartisana, né? Ou seja, teve representantes tanto do Partido Republicano quanto, obviamente, dos democratas, né? Que votaram uma lei para apoiar o setor de semicondutores nos Estados Unidos. Tá? Isso representaria um investimento de 52 bilhões de dólares para, na verdade, relocalizar parte da produção de chips, né, nos Estados Unidos, como justamente uma questão de soberania nacional, de soberania econômica e, obviamente, geopolítica. Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, nessa questão da designação da China como o grande adversário, há um certo consenso. Tá? Então, de fato, um elemento que vai diferenciar tanto em si a posição dos republicanos em relação à posição dos democratas. Tá? Então, o que a gente pode dizer é que, obviamente, as estratégias que vão ser utilizadas para tentar justamente assim, apoiar esse enfrentamento e tentar, portanto, manter a liderança americana do ponto de vista econômico, produtivo, aí tem muitas divergências, tá? Mas a gente vê que tem consenso em algumas questões. Essa questão dos semicondutores é uma das principais. Tá? Esse é o primeiro elemento. Pois, um outro elemento, outro evento bem recente, no dia 30, foi finalmente o acordo do senador Manchin para aceitar o grande projeto que era parte desses megaprojetos assim, de 2 trilhões de dólares, mas que, por enquanto, não tinham passado no crivo do Congresso americano, de um plano de investimento voltado particularmente para
o meio ambiente. Tá? Então, a gente está falando de, acho que são 438 bilhões de dólares de investimento, né, nessa parte de meio ambiente, e isso é visto como algo que pode até mudar o cenário dos chamados midterms, né, dessas eleições de metade do mandato, porque foram, no final das contas, dois êxitos, né, políticos, né, dos democratas. Não esqueçamos também que tem uma mobilização muito forte dos democratas em relação do campo democrata depois da revogação assim, da lei, não da lei, da aceitação, pelo menos, por parte da Corte Suprema, né, de um direito de acesso ao aborto em todo o território americano. Tá? Isso foi algo que, obviamente, é uma derrota para o campo progressista nos Estados Unidos, porém, isso teve o efeito de mobilizar muito o eleitorado democrata. Tá? Então, não sei se o cenário de uma derrota é tão certo, é difícil saber. O que a gente pode ver, e aí depois passo a palavra para os camaradas e para o Dudu em particular, o que a gente pode ver, portanto, é que há uma tomada de consciência nos Estados Unidos da necessidade de, pelo menos por parte dos democratas, e, portanto, de uma parte do país, da necessidade de rever certas políticas, tá? Que seja relacionada à questão da distribuição de renda, tá? Porque tem, depois desse, entre aspas, sucesso da aceitação da bill, da lei sobre o investimento ligado ao meio ambiente, a gente tem outros elementos do programa do Biden que poderiam ser contemplados, né? Por exemplo, a questão da redução e dos custos do acesso à saúde, tá? Então, um enorme plano que tinha sido previsto, que até agora não foi aceito, porque basicamente assim, todos esses grandes projetos de investimento que somavam, como eu já falei, mais de 2 trilhões de dólares, por enquanto não passaram. Tá? Agora é o primeiro que passou. Então vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, tem uma ideia de gastar, de ter gasto público, de uma visão que esse gasto público pode vai levar a um crescimento mais acelerado, que esse gasto também voltado para questões sociais, para questões ambientais, ou seja, tipo, tem pelo menos assim essas tentativas. Vamos ver o quanto elas vão ser bem-sucedidas, mas isso é já um caminho no sentido de uma mudança de modelo interno. Isso, obviamente, a situação é muito conflituosa, como foi já apontado por todos, tem uma oposição grande dos republicanos em relação a esses planos, mas pelo menos a gente está vendo algum caminho, alguma possibilidade de mudança. Tá? E só voltando à questão da inflação que tinha sido colocado pelo Eduardo Costapino, pelo Dudu, a gente vê que, apesar das posições muito contrárias a esses pacotes de investimento, de gasto público, e particularmente a gente pensa numa figura importantíssima dentro do Partido Democratas, que é o Larry Summers, que já foi secretário do Tesouro, que tinha apontado o risco de inflação ligado a esses grandes investimentos, a esses grandes pacotes de gasto público. Apesar disso, acho que começa a ter uma visão estrutural, pelo menos de uma parte assim, dos dirigentes americanos, do lado democrata em particular, que há a necessidade de uma mudança desse modelo. Tá? A necessidade de reinternalização de uma parte da produção, pelo menos nas áreas estratégicas, a necessidade de voltar até algum tipo de crescimento econômico e que isso ligado, obviamente, a uma diminuição da desigualdade na distribuição de renda, e tem, de fato, uma situação tão conflituosa internamente que, bom, esses grandes
pacotes de investimentos voltados para as questões sociais poderiam participar a uma redução dessa conflituosidade. Tem que ver. Tá? Isso, nesse sentido, essa conflituosidade interna americana, ela contrasta muito com uma espécie de unanimismo que a gente encontra no modelo chinês. O modelo chinês é exatamente o oposto. Você tem um planejamento, você tem, apesar de eventuais assim, divergências em pontos muito específicos entre os dirigentes, você tem uma via designada. Tá? E uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Isso, no caso americano, mesmo se está se desenhando tendência nessa direção, bom, isso, obviamente, é muito objeto de muitos debates, de muitas assim, divergências. Né? Então, essa é uma grande, provavelmente a maior dificuldade para os Estados Unidos, enfrentar, entre aspas, essa ascensão chinesa. Pessoal, deixa eu só aproveitar, né? Na verdade, bom, meu celular descarregou, né? Mas eu voltei rapidinho só para, na realidade, me despedir, né? Hoje eu nem vinha para o jogo, né? Hoje nem vinha para o jogo, aí acabei aparecendo para o pré-jogo para dar um oi para a rapaziada, aí fui para o aquecimento, aí botei o uniforme e entrei em campo, né? Mas vou ter que sair agora, né? E, enfim, então deixar um abraço a todas e todos, né? Em particular aos amigos da mesa, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Baixazinho. Abração. Dudu? Não, eu estava aqui pensando, né? Porque o que acontece? Eu realmente não gosto, Prado. Eu sei que não necessariamente é o que você pensa, eu não gosto dessa leitura a partir da visão norte-americana. E a gente já debateu isso aqui, mas eu vou voltar nesse ponto. Que eu até entendo, e evidentemente, você tem processo de acumulação capitalista pela lógica no mercado, na lógica de acumulação de capital, evidentemente. Mas existe na linguagem marxista, uma superestrutura, mas se não gostar de superestrutura, institucionalidades, poder estatal, né, que uma capacidade de comandar o processo de acumulação de capital. Então, assim, isso, historicamente, isso não existiu no capitalismo. Eu também não estou dizendo que aquilo é socialismo, porque eu também não acho. Mas não é uma característica muito diferente para os modelos de como olhar as formas de acumulação e os instrumentos de poder. Eu costumo fazer essa provocação porque, na verdade, a China é o sonho do desenvolvimentista clássico, que ele acha que é possível ter uma autonomia total do Estado para comandar o processo, ou seja, um weberianismo. Como eu não compartilho dessa leitura e acho que tem autonomias relativas, mas se você pensar em poder do Estado para controlar o processo de geração e distribuição de riqueza, nesse patamar que a gente enxerga na China, isso é pré-capitalista. Pelo contrário, as revoluções burguesas são estruturadas exatamente para diminuir o poder relativo do rei e para aumentar o poder dos segmentos vinculados ao processo de acumulação. Assim, independente do debate, porque eu acho que aqui é o ponto, a gente pode discutir modelos, mas eu acho que mais do que discutir modelos, é que tem, de um lado, Estados Unidos, de um lado, China, né? E a Rússia também, em que você tem mudanças de posição relativa, a partir do que a gente até já comentou aqui, dos elementos fundamentais da hierarquia e da dominação do sistema internacional. Moeda e sistema financeiro, guerra e preparação para a guerra, econômico, geração de riqueza e controle e produtividade, vinculada à questão do controle sobre a tecnologia. Né? Então, essas três dimensões, eu acho que a China tem... essas quatro dimensões, a China tem aumentado de posições relativas nesse processo. Né? Evidentemente que os Estados Unidos vai reagindo. A dificuldade de reação é porque você tem os conflitos internos. E aí, também fazendo já uma outra provocação, Prado,
Eu acho que o Kinderberg tem uma leitura muito interessante sobre a discussão do sistema internacional, mas eu acho que a construção da ideia de um hegemon como estabilidade hegemônica e a ideia de custo para a potência, eu não concordo com essa leitura, porque, na verdade, a potência, né, mesmo ela funcionando como hegemon, ela tem enormes benefícios do exercício de poder da questão da moeda, da questão do controle tecnológico, da questão do controle ideológico, da questão dos valores. Eu costumo pensar que a leitura do Kinderberg é muito mais para... Tem um elemento que é importante, que é interessante, mas é muito mais dizer assim, olha, os Estados Unidos está levando os valores ocidentais, né, iluministas, do sentido da liberdade, e ele tem um custo para manter a ordem. Na verdade, ele tem grandes benefícios para exercer o seu poder. Não, assim, fazendo algumas provocações para a gente não perder o hábito, que eu acho que, mais do que essas dimensões interpretativas do olhar do fenômeno, né, nós temos, sim, uma mudança de posição relativa e profundas transformações na hierarquia do sistema internacional. E é evidente que ainda não dá para definir e dizer que, por isso que o termo decadência é complicado, mas tem surpreendido muito a ascensão chinesa em algumas áreas tecnológicas, a velocidade, e também eu acho que a reação russa, é bom botar nesse horizonte, sobre a questão das sanções da guerra, como a gente já mostrou aqui, foi um efeito bumerangue gigantesco, porque voltou, como a gente já destacou, para os Estados Unidos, esse dado aqui está muito claro, como uma inflação que não é um problema de demanda, né? Porque os salários estão caindo. É uma inflação de custos associada à questão energética, ou eles subsidiam, e eles não estão fazendo, porque a discussão é com esses lucros do setor petrolífero, setor energético, ninguém na hora H, ou pouca gente está apostando num imposto sobre renda extraordinária para utilizá-los para reduzir o custo para o consumidor. Na hora H, há uma enorme dificuldade, dadas as estruturas atuais, de direcionar a mesma economia norte-americana, dado o enorme poder dessas frações do bloco no poder do capitalismo norte-americano e as dificuldades de uma coalizão interna, sobretudo, né, por causa dessas enormes dificuldades de criação de uma unidade, porque se de um lado a China traz essas tensões, mas ela também traz enormes lucros para a parte do bloco no poder do capitalismo norte-americano. A própria guerra, que traz questões inflacionárias para os mais pobres, mas a indústria armamentista norte-americana, que é um dos principais carros-chefes da indústria norte-americana, do sistema de inovação norte-americano, está dando risada para caramba, porque está fornecendo bombas, armamentos e é preciso reforçar o estoque. Ou seja, tem contradições e tensões do próprio movimento de acumulação de capital associado à questão das dificuldades de coordenação do Estado norte-americano de direcionar internamente e externamente o movimento, né, de, vamos dizer assim, de redução do poder da hegemonia norte-americana. Algumas provocações, vamos dizer assim, Prado, mas que eu acho que pontos isso. Importantíssimo. Eu vou entrar justamente aqui no seu ponto. Só para deixar um pouco claro, eu acho que o insight sobre a questão da hegemonia no período entre guerras se aplica com muita clareza no período entre guerras. Eu discordo de você da interpretação que o Kinderberg teria feito de que isso seria uma justificativa, ter um custo de ser hegemon, etc. O que ele falava era o contrário, que o liberalismo só funcionava se houvesse algum tipo de ordem internacional, porque a relação entre os Estados nacionais num mundo onde você não tinha, em última instância, o monopólio da violência de um Estado nacional, gerava muitos problemas. Então, para que o capitalismo funcionasse bem, a existência de um hegemon, que é óbvio, é que tem mais ganhos, mas aqueles que são periféricos aceitam as regras do hegemon como vantajosas para si próprio. Então, esse é o ponto dele. Agora, eu prefiro muito mais a interpretação de um italiano que morreu já, se eu não me engano, já tem bastante tempo, que é o Giovanni Arrighi, dentro da tradição do Wallenstein, para discutir
O Giovanni Arrighi estudou muito o século XX, ele morreu em 2009. Toda a questão de transição das diversas hegemonias. Mas eu acho que esse não é o nosso ponto. Quando a gente discute muito mais conjuntura, um período muito menor do que longos processos, se a gente sair disso, daqui a pouco o Bicário encerra a conversa, nós não conseguimos terminar o nosso ponto. Para mim, a questão americana hoje é que você pode identificar ou não o problema, eles podem até identificar o problema lá, você tem inteira razão, você tem ganhos excessivos do 1% mais rico. Isso já foi estudado, inclusive, pelo pessoal do Piketty, por toda essa turma. O problema é que você não tem, nos Estados Unidos, mecanismos institucionais para mudar isso, por várias razões. Entre elas, porque a maneira que os Estados Unidos foi constituído, nós temos que lembrar que os Estados Unidos foi construído lá com os fathers desde lá no século XVIII, para garantir as oligarquias regionais. O Sul morria de medo de que a União acabasse, por exemplo, com a escravidão na época, queria manter determinadas vantagens em determinadas situações. Então, os Estados Unidos têm um poder muito grande nas localidades e o poder da União é relativamente pequeno. Inclusive, essa decisão que foi feita pela Suprema Corte é curiosa, porque ela diz o seguinte: não faz parte de um direito a ser garantido, um direito, portanto, que todo mundo teria que garantir, o direito ao aborto, ou seja, cada Estado pode legislar a favor ou contra isso, o que dá uma confusão monumental no caso americano. Então, o que me parece, eu acho que a grande dificuldade dos Estados Unidos é que ele pode tentar fazer ações, eu acho que os Estados Unidos têm a capacidade, têm a força para retomar alguns setores de indústria, não tenha dúvida, é uma sociedade muito complexa e muito pujante sobre muitos aspectos, mas esse dilema da questão da distribuição de renda interna, que passa por aumentar direitos de trabalhadores, não é muito claro como é que isso seria possível ser feito na institucionalidade americana. Mesmo se você pegasse alguém mais à esquerda do Partido Democrata, que é o establishment que chegou agora, né, como aquele candidato, eu esqueci o nome, exatamente, Sanders, dificilmente conseguiria mudar. O Partido Democrata ele é fundamentalmente ligado aos interesses financeiros. Né? É muito mais importante para um deputado daqueles obter o financiamento para a próxima campanha, o partido obter o financiamento da própria campanha, do que atender a sua base. Os grandes conglomerados de imprensa, isso não é tão diferente do Brasil, nós estamos vendo agora nesse conflito, refletem de maneira quase que sem o mínimo de reflexão a posição dos grandes partidos, ou do establishment. É uma sociedade, nesse sentido, com poucos mecanismos internos de contestação. E isso, a meu ver, leva a um cenário que é muito difícil reverter com o tempo a decadência americana. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso. Eles teriam que mudar muito com referência a isso. Por outro lado, esse é o ponto que eu acho que você levantou, que nós tendemos a discordar, é o seguinte: o papel do Estado na China, o papel do Estado da Rússia, tem uma posição decisiva no sentido de controlar determinados interesses do capitalismo, seja financeiro, seja industrial, alguma coisa, em nome da construção de algum tipo de coesão interna. Da Rússia eu não acho isso, né? Pode ser que isso venha a ser. A Rússia é muito mais um capitalismo selvagem, pelo menos aquilo que eu conheci até então. Eu já, às vezes que eu fui lá e que eu aprendi até isso, pode ser que venha a mudar. Mas no caso da China,
a preocupação de harmonia, de coesão interna é muito forte, isso é muito confucionista. Então, você tem razão quando diz o seguinte: você, Luiz Carlos, é um desenvolvimentista no sentido do meu histórico de vinculação na tradição desenvolvimentista latino-americana. Confesso esse crime. Quer dizer, se você analisar o Brasil no século XX, entre 30 e 1980, o Brasil pulou de uma sociedade em que o PIB brasileiro foi multiplicado por 100 entre 1900 e 1980 e a renda per capita por 10. Nós não fizemos distribuição de renda, não fizemos uma série de coisas, mas essa sociedade foi mudada. Então, nesse ponto, temos uma discordância muito grande. Eu me sinto muito à vontade de dizer que eu sou um herdeiro de uma tradição que passa pelo Celso Furtado, que passa, de certa maneira, pelo Prebisch, que passa por várias pessoas que entendem que é possível transformar a realidade através de uma série de mecanismos para construir uma sociedade melhor. Mas a questão do ponto, Prado, que eu estava comentando, não é o desenvolvimentismo, mas é o papel do Estado. O que você falou do Estado é forma de intervenção, e aí tem uma diferença entre forma e conteúdo do que é o Estado. Você sabe melhor do que eu. O intervencionismo do Estado não significa dizer que ele tem uma forma na relação de poder das estruturas sociais. Inclusive, você mesmo sabe que um dos problemas do desenvolvimentismo foi não incorporar uma teoria de Estado para entender os fenômenos. Achou que bastaria uma burocracia estatal, uma ideia que a dificuldade enorme na periferia, de que achou que bastaria planejamento que você chegaria ao desenvolvimento. E a minha leitura é uma dificuldade de entender o que é o Estado, não a forma de intervenção. Não é a ideia do Estado desenvolvimentista ou liberal, mas como o Estado se articula com as relações de poder e como ele estrutura, e ele pode, em determinados momentos históricos, ser, sim, capturado ou ser comandado pelo bloco no poder, mas ele também pode, em determinadas conjunturas históricas, ter autonomia. A minha divergência aí, Prado, é que na China não tem uma dimensão de autonomia relativa. O Estado chinês, ele constrói o tempo inteiro o capitalismo chinês, no sentido, se você quiser, do mercado. Isso não existe, pelo menos eu não enxergo historicamente. Nenhum capitalismo com essa configuração. Eu não conheço, porque o problema é os economistas trabalham a ideia do capitalismo olhando o quê? A acumulação. Mas esquece que os capitalistas, os economistas quase sempre, Prado, trabalham instituições ou trabalham o Estado de forma exógena. Quase sempre, Prado, exógena. Isso é uma característica dos economistas, né? Poucos interagem, fazem uma relação entre Estado e mercado. O Estado é exógeno, o Estado aparece... Por exemplo, a ideia do Peter Ivers, a ideia do Chang, no máximo, uma interação do Imbert. Ou seja, é exógeno a política, o Estado. O meu ponto que eu estou chamando a atenção é que as características, não da intervenção estatal chinesa, mas as características do Estado chinês, na sua capacidade de controlar o bloco no poder do capitalismo ou a burguesia chinesa que existe, é muito diferente do que, pelo menos eu vejo, do que qualquer momento histórico num processo de padrão de acumulação capitalista depois das revoluções burguesas. Eduardo, eu acho que a gente poderia até fazer um momento de maior debate disso. Eu não sei até que ponto o grande público teria interesse, mas eu acho essa discussão muito, muito importante. Você tem razão no que se refere ao desenvolvimentismo latino-americano, mas eu vou dar apenas um exemplo para vocês de como essas coisas tendem a ser complexas. A experiência escandinava, quando a Suécia, na década de 20, toma a decisão política de mudar completamente a estrutura de distribuição de renda interna, os sociais-democratas, e aumentar o salário dos trabalhadores, forçando as empresas a aumentar a produtividade. No nosso debate econômico, você aumenta a produtividade, depois você aumenta os salários, o modelo neoclássico tradicional, de tal maneira que você não teria pressões inflacionárias. O modelo sueco fez ao contrário. Ela aumenta os salários e força as empresas
uma série de mecanismos, aumentar a produtividade. Mas eu acho que nós vamos sair do nosso foco aqui. Nós vamos sair do nosso foco aqui. Mas, uma vez que você trouxe a discussão sobre o papel do Estado, por isso que eu peguei. Deixa eu voltar para os Estados Unidos. O meu ponto é que os Estados Unidos eles não têm instituições necessárias para se reinventar neste momento, aumentando a sua produção doméstica e através e simultaneamente incorporar essa parcela de trabalhadores que foi excluído com a globalização. A desglobalização para os Estados Unidos é muito complicada, é muito difícil. Eu acho que esse é o grande desafio americano. Por outro lado, a China propõe um outro tipo de globalização. Não é muito claro como é que nós entramos dentro disso até agora. Tem uma diferença, sim, eu acho que o Lula pegou o ponto. As instituições que estão sendo propostas juntamente com a China, no modelo de BRICS e várias outras coisas, intervêm muito menos nas economias domésticas do que o modelo do pós-guerra norte-americano. Eu acho que a grande questão que se coloca essa crise agora é o seguinte: poderemos ser um mundo onde a diversidade pode ser mantida e os diferentes países escolher suas próprias trajetórias para a autotransformação, ou nós vamos, como o Bicalho levantou, numa nova Guerra Fria, sermos enquadrados ou pelos Estados Unidos ou por alguma grande potência e ter nossos espaços de transformação limitados pelo conflito entre grandes potências. Eu acho que essa é a grande questão que se coloca. Dudu, quer falar alguma coisa ainda nessa fase treta? Não, a gente faz 30, a gente vai marcar depois. A gente vai marcar um programa só de discussão de teoria de Estado sobre esse negócio, mas eu acho que eu vou dar mais uma provocadinha só, que é o seguinte: a pergunta clássica para o Prado, sabe o quê? Quem constrói as instituições e como essas instituições estão associadas à própria relação entre interesses, bloco no poder e a superestrutura. Então, a superestrutura, evidentemente, as instituições, elas são estruturadas eternamente. Claro que elas podem ser modificadas, mas, evidentemente, que não são elementos simples de transformação. Quase sempre tem que ser feito por elementos mais profundos. Mas acho, Prado, que a gente tem que discutir também estrutura, sabe por quê? Porque como a gente está num ponto de bifurcação histórica, e para mim é muito claro isso, que tem a ver, inclusive, com uma dessas dimensões, a questão da disputa entre Estados Unidos e China, nas bifurcações históricas há o encontro do tempo factual, conjuntural e estrutural. Não dá para a gente ficar preso no tempo estrutural, porque esse tempo estrutural está em profunda transformação a partir de eventos factuais e conjunturais. Então, a gente pode fazer esses embates aqui, que são importantes, mas vou passar para o Numa aqui, senão fica só eu e você fazendo treta aqui para... Só para explicar para o nosso público, que é isso que nós fazíamos muito na universidade, discutir também debates de grandes questões, mas isso muitas vezes não tem interesse para um público mais amplo, mas talvez outra hora a gente pode fazer isso, vai ser muito interessante. É isso aí, Numa. A gente fica assistindo, né? Isso aqui é a pausa, isso é a pausa para os nossos comerciais. Agora vai o nosso comercial liberal. Agora nosso liberal, né? Aí lá vamos nós abrindo sobre o patrocínio, né, do banco acabou de fazer um momento desse. Vou voltar à realidade. O banco Não, eu queria. Bom, agora cabe a mim dar um encaminhamento aqui para a gente finalizar, né, essa discussão. Né? E que lembrando sempre que, quer dizer, esse programa é uma conversa sobre o mundo contemporâneo. Então, a contemporaneidade ela tem uma série de dimensões. E dimensões que a gente vai visitando, né, como o pessoal gosta, que a gente vai abordando aqui ao longo desse programa. Já são 54 programas, né? Então, muitas coisas foram surgindo ao longo do tempo. Algumas coisas são recorrentes, da própria natureza, né? Que algumas coisas você vai, na verdade, a gente vai aprendendo mais sobre elas e vai discutindo mais sobre elas. Né? Então, na verdade, quer dizer, a questão americana, ou a questão europeia, ou várias questões, ou a Síria, não importa, várias questões que a gente discutiu aqui, vários temas, são simplesmente a oportunidade para esse exercício, né?
para ver se a gente aumenta a compreensão nossa e transfere isso para o pessoal que nos acompanha, né, os nossos amigos e as nossas amigas, justamente que acompanham a gente, que isso possa contribuir também para o entendimento deles. Né? É um processo de interação entre nós 5, né? E também entre nós 5 e as pessoas que acompanham a gente. É um processo, né? Desde o início, né, o Prado, desde o início, esse programa, lembra, Numa, a gente sentado no café discutindo sobre isso, quer dizer, é um exercício sobre a contemporaneidade, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, não tem uma proposta fechada, não tem uma questão, tem tretas, né, são variadas e recorrentes, porque, na verdade, é essa a intenção de tentar. Né? Então, hoje, quando a gente pega um tema como esse, né, provocativo, né, a confusão americana, é a confusão, discutindo a confusão americana dentro dessa discussão da contemporaneidade, né? Onde vai, como o Numa colocou, né, colocar a questão da confusão americana no contexto da disputa, né? Da disputa com a China, né? Da disputa com a Rússia, da perda ou não da hegemonia, a geração da instabilidade, né? Como colocou o Prado, dentro também do contexto da disputa, né? E de uma disputa que carrega em si a possibilidade, aí sim, da decadência, né? Uma decadência que pode se construir ou não, que pode se tornar real ou não, ou alguns já consideram que já é real. Então, só chamar a atenção do pessoal que acompanha a gente que é esse esforço, né? É um esforço recorrente. Né? Ué, mas vocês falam sempre da mesma coisa? É. Até uma hora que a gente aprenda, né? Parece aquela velha do tenor cantando, né? Se eu não me engano, aí o pessoal, de novo, mas gostou? Não, até você aprender a cantar, né? Isso é mais ou menos isso. A gente discute, a gente tem até entender, né? Faz o exercício, faz a conta várias vezes, né, Dudu? Repete o exercício aí, garoto, até vocês compreenderem, né? E tem gente que escreve lá no comentário, que talvez seja justo, né? Que a gente não entende coisa nenhuma, né? Também é o direito do cara achar, ele está tendo talvez uma outra visão. Não, esses caras não entendem coisa nenhuma, né? Então a gente está nessa brincadeira, né? Então eu gostaria já de encaminhar aqui para o final, começar com uma, um pouco, fizesse os seus comentários finais sobre esse programa aqui. No cais, a gente discutiu um pouco a convulsão americana, quer dizer, na verdade, a confusão americana, né? Mas esse é um mundo bastante confuso, né? Quando você bota a China, bota a Índia, vai botando outros caras pesados aí também, que aí a conversa fica, né? Fica a Europa, vai, a Ásia, né? A gente podia fazer aqui uma série sobre a Ásia, né? A conversa sobre o mundo contemporâneo asiático. Cara, você podia fazer uma festa com esse negócio. Numazinho, vai lá, suas palavras aí para encerrar esse programa aqui. Até o Baixa apareceu, né? Pensei que ele vai viajar, não vai viajar amanhã, não sei o quê, não dá para mim, aparece, joga uma cascata e vai embora, né? Exatamente, marcou a presença. Numa. Pois é, eu acho que o que a gente pode dizer é que, claramente, tanto em termos de peso econômico quanto de desafio geoeconômico, né? Assim, a região, o espaço, né, que se torna o grande lugar de disputa e o grande espaço assim, não é mais o espaço do Atlântico, e o espaço do Pacífico. Tá? Se a gente for olhar o peso dos países que costeiam o Pacífico, eles hoje em dia representam assim mais de 60%, né, do PIB mundial, né, se aproximando até logo dos 70%. Então, a gente vê que o Atlântico já perdeu isso. E, de uma certa forma, essa guerra entre Rússia e Ucrânia e a atenção que recebeu por um tempo essa região do mundo, essa reativação da OTAN, né, em volta dos Estados Unidos, e colocando assim
a Rússia como o principal inimigo, não é significativo de um movimento que está acontecendo nas últimas décadas e que, assim, na verdade, vai tornando o espaço atlântico como um espaço cada vez menos significativo, tá? E, nesse sentido, a própria Rússia também é um país com essa dimensão que está presente quase em todos os mares, inclusive no espaço Pacífico. Então, a gente vê que a questão que se coloca para, na verdade, os Estados Unidos, além da rivalidade com a China em si, e sua capacidade de exercer uma influência nesse espaço pacífico. Tá? E, nesse sentido, a aproximação que a gente observa do ponto de vista econômico, e tentativas, pelo menos, de organizar ou de reorganizar assim, cadeias produtivas, junto com tentativas de aproximação geopolítica, com a assinatura de acordos militares, como já mencionei, de fornecimento de armas, ela se dá em volta com países que, em algum grau, têm um antagonismo, ou pelo menos uma rivalidade com a China. Tá? Isso é claramente o caso do Japão. O Japão, que depois da Segunda Guerra Mundial, por muito tempo, foi o grande organizador e a grande potência econômica da região. Foi o Japão, inclusive, que começou o deslocamento das cadeias produtivas, primeiro para a Coreia do Sul, depois para a própria China, tá? E ainda permanece um grande investidor na China, até recentemente, pelo menos, era o primeiro investidor em termos de volume de investimento produtivo. Os países também que, em algum grau, assim, têm desenvolvido uma relação mais complicada com a China no período mais recente, aí óbvio que a Índia, que não foi mencionado nesse programa, pelo menos tirando essa introdução às apresentações, assim, às observações finais do Vicário, a Índia é um lugar muito estratégico, um país muito estratégico, e a Índia claramente, mesmo continuando tendo sua posição de não alinhamento, tá? A Índia tem demonstrado uma rivalidade cada vez maior com a China. Tá? Obviamente, no caso indiano, as coisas são mais complicadas do que no caso chinês, porque a Índia é um país, um pouco a imagem dos Estados Unidos, onde você tem assim, visões conflituosas sobre o destino do país, sobre as estratégias a seguir, mas o que a gente observa é uma quase unanimidade em relação ao perigo que representaria, em termos de influência econômica, em termos de influência também geopolítica, essa ascensão chinesa. Tá? E, nesse sentido, a gente observa uma aproximação da Índia em relação aos Estados Unidos. E algo, obviamente, que não significa um alinhamento do país. Por exemplo, a Índia tem mantido relações fortes com a Rússia, do ponto de vista econômico, particularmente na questão de fornecimento de armamentos. Nesse sentido, ela não votou para sanções contra a China quando houve moções na ONU. A gente vê também que tem outras potências de porte menor, mas que estão se afirmando na região, como o próprio Vietnã, por exemplo, que estão num processo de aproximação, primeiro do Japão e agora, mais recentemente, dos Estados Unidos. Aí, bom, são questões assim que vão evoluindo rapidamente, mas a gente vê que essa construção de um espaço integrado, de um sistema assim, produtivo mais integrado na região do Pacífico, por parte dos Estados Unidos, é uma tentativa de justamente assim tentar controlar a expansão econômica e até geopolítica chinesa. Tá? A disputa em relação ao status de Taiwan, que até então era
não tinha muita contestação, os Estados Unidos, desde 79, aceitavam que a China era um país só, mesmo assim, preservando a autonomia, entre aspas, de Taiwan. Bom, evoluções eventuais em relação a essas visões, tudo isso, obviamente, é difícil de prever, mas o que a gente observa claramente é que os esforços americanos nessa região são cada vez mais fortes. E aí o que se coloca é a capacidade de, vamos dizer, mudar um pouco o software que foi aplicado nas últimas décadas, que era algo mais, na verdade, punitivo, em termos de utilização, inclusive, de instituições multilaterais, como o FMI, Banco Mundial, etc., de uma visão também geopolítica muito assim, de subalternização desses países, assim. O que a gente tem que ver é se os Estados Unidos vão ser capazes de mudar esse software, porque claramente a China exerce, se a gente for usar lá o conceito kindlebergiano, uma hegemonia benevolente. Tá? Isso que tem, assim, pelo menos há uma tentativa de exercício de uma hegemonia benevolente por parte da China. Tá? A China não tem, pelo menos não tem demonstrado, o grau de ingerência nas questões de política interna que tem os Estados Unidos desde sempre. Os Estados Unidos foram desestabilizadores de muitos países ao longo, assim, vamos dizer, de mais de um século. Isso, obviamente, se deu direto ou indiretamente. A América Latina pagou um grande preço, regimes progressistas, em particular, na década de 60, 70, até 80. Essa influência continua se exercendo até um período recente em vários países da região, e algo parecido pode ser dito para o continente africano, no Oriente Médio, até bem recentemente, tivemos exemplos na Líbia, na Síria, em muitos, no Iraque, obviamente. Então, toda essa questão é de saber se os Estados Unidos podem mudar ou pelo menos assim, dar alguma inflexão nesse sentido e sair, na verdade, de uma obsessão com a imposição de um modelo neoliberal do ponto de vista econômico, simbolizado pelo consenso de Washington, ou seja, pela imposição de um Estado mínimo, de uma sujeição assim, de todas as dimensões da organização da sociedade à força do mercado. Tá? Isso é difícil. Tá? Isso é difícil. Veremos, mas eu acho que assim, vamos ter com certeza uma disputa muito acirrada, porque mesmo com essa, vamos dizer, essas dificuldades que enfrentam os Estados Unidos, eles não vão abrir mão tão facilmente da sua posição dominante que exerceram, vamos dizer, há quase que exercem há quase um século. Tá? Numa, valeu, brigadão. Pradinho. Esse o programa foi um pouco peculiar, né? Foi mais parecido com o que nós fazíamos quando conversávamos de maneira informal nos corredores do Instituto de Economia. Esse era exatamente, você pegou bem, Bicalho, a ideia original, que era transformar um bate-papo que nós tínhamos em alguma coisa um pouco mais pública, menos acadêmica, que é o que nós estamos, de certa maneira, fazendo agora. Agora, eu queria terminar chamando a atenção num ponto. Se você pega a população da Índia, da China e mais alguns outros países próximos, pega mais Paquistão, Bangladesh, Indonésia, dá aproximadamente 3 bilhões e 300 milhões de pessoas. Dá mais ou menos metade da população da Terra, pouco menos. Enquanto você pega todo o Ocidente, a Europa, que tem uma população de 440 milhões de pessoas, os Estados Unidos, junta mais o Japão, que não é Ocidente geograficamente, mas, sob o ponto de vista das alianças,
mais a Coreia, etc., soma tudo isso, dá um pouco menos de 1 bilhão. Então, quando você põe esses dois grupos, você vai ter 4 bilhões, ainda sobram 3 bilhões na Terra, que é o resto, é a África, o resto da América Latina, etc. O que está em jogo hoje é nessa disputa de áreas, e nós estamos olhando aqui na nossa posição do Sul, do resto do mundo, onde é que nós vamos ficar nessa história toda. Então, eu entendi que a natureza do nosso debate é o seguinte: o país que, de certa maneira, foi essencial para organizar as relações econômicas internacionais desde o final da Segunda Guerra Mundial, parece que encontra cada vez mais dificuldade de realizar isto. Nesse sentido, tudo indica que uma nova ordem mais complexa, que não elimina a anterior, mas soma a anterior, formada ou puxada principalmente pelo papel da China, com outros países que lhes são alinhados. Lula chamou atenção no caso da Índia. A Índia é muito curioso, porque a Índia é um adversário da China, sob o ponto de vista militar, etc., mas, sob o ponto de vista econômico, eles têm muitas convergências dentro desse cenário. Então, como é que fica essa nova institucionalidade? O que ela seria? Portanto, esse foi um programa que levanta muito mais questões do que responde. Ou seja, é um programa bastante interessante para abrir espaço para nós podermos discutir mais no futuro dessas intermináveis questões, como disse Bicário. Falou, Pradinho. Brigadão. Eduardo Costa Pinto. Bom, vamos lá. Eu queria destacar e aí trazer um conceito que parece em desuso, mas é o que eu acho importante, é a ideia do imperialismo mesmo. O quanto o exercício do imperialismo norte-americano ao longo do século XX e na sua forma de atuação dentro da órbita capitalista, de uma cooperação antagônica, ou seja, os supostos adversários do campo do capitalismo viram temporariamente amigos, vamos dizer assim, a ideia da cooperação antagônica, que permitiu, e a ideia do desenvolvimento da convite, ou de outros termos, permitiu um tipo de reconfiguração e que meio que veio junto. Então, assim, foi uma organização de um capitalismo dada a existência da Guerra Fria. Em certa medida, com o fim da União Soviética, né? Os Estados Unidos, com a própria profunda crise russa, como destacamos aqui nos anos 90 em programa anterior, né? Como a China ainda, numa dinâmica relativamente de crescimento de poder externo ainda muito pequeno, os Estados Unidos, a partir dos anos 90, vai para o seu segundo movimento, né? Que é o movimento de um projeto imperial. Né? Se você pensar no sentido de levar a ideia dos valores norte-americanos, a ideia da sociabilidade, na ideia não estou dizendo que era possível, estou dizendo de um projeto imperial que, inclusive, em 2001, em certa medida, ainda vai permanecer depois das Torres Gêmeas, que é a ideia, tanto é que no documento de segurança norte-americano eles vão trazer elementos kantianos da ideia de ordem, de paz perpétua ou de guerra justa, né? Isso é histórico na formação, da questão das guerras e das disputas, e que, ao mesmo tempo, e aí que a questão do materialismo dialético é fundamental. Quem disse que os outros não vão reagir? Quem disse que, no movimento sistema internacional, os seus outros oponentes, os seus outros processos vão ficar parados? E isso é que, exatamente, a gente, enquanto economistas, costuma fazer os ceteris paribus, mas o ceteris paribus é uma abstração. Enquanto um está querendo permanecer e subir, e a depender das correlações, das transformações, o outro está querendo, não, eu vou vir junto aqui também, eu estou criando novas condições e mais. A própria lógica do projeto imperial norte-americano, que passava por uma profunda abertura financeira, por uma profunda abertura comercial, é a ponta de lança, o caminho que permitiu o tipo de inserção chinesa no mundo globalizado,
que virou, inclusive, o elemento que permitiu também, um dos elementos que permitiu a China ter um tipo de inserção diferente no sistema internacional. E aí, essas imbricações e tensões, e também as derrotas norte-americanas, né? Sobretudo nos anos 2000, e a derrota aí não necessariamente a derrota militar, mas é a forma como foi a intervenção no Paquistão, a forma de intervenção em vários outros países, né? Em que você teve que ocupar territorialmente durante 20, 30 anos, a própria guerra do Iraque, a Segunda Guerra do Iraque, todos os seus efeitos de perda de legitimidade, né? Criou enormes dificuldades para manter esse projeto imperial, e ele recua agora, né, por um projeto muito mais de manutenção do seu poder dentro dessa hierarquia, muito mais numa estrutura defensiva. É o ataque para manter a sua posição atual. Só que com um grande problema. Todas essas dinâmicas da construção desse projeto imperial, de liberdade, de uma lógica cosmopolita, liberal, se você pensar, como o Numa já alertou aqui, da ideia das políticas neoliberais, mas nesses valores mais abstratos, mais geral, a ideia de que os Estados Unidos, com seus valores, né, europeus, anglo-saxão, iria levar isso para o conjunto, a ideia de liberdade, a ideia dos fluxos. Isso, em certa medida, foi gerando profundos movimentos internos de aumento da exploração da força de trabalho, de um aumento da profunda desigualdade, criando enormes fraturas internas que dificultam o movimento norte-americano, inclusive de movimentos de não ativos na disputa com Rússia e China, mas dificulta, inclusive, movimentos passivos. Passivos, estou chamando qual sentido? Né? É você atacar para manter a mesma posição que você está. Né? Uma estratégia é a seguinte: eu estou perdendo. Então, eu preciso o quê? Cair em campo para dar uma parada no jogo, usando a metáfora do futebol, Bicalho, para ver se eu ganho fôlego para fazer uma nova resistência. Eu não estou atacando. Eu estou, na verdade, atacando para não perder o jogo rapidamente. Então, é evidente que, nesse sentido, essa dificuldade norte-americana tem a ver com esses movimentos históricos de mais longa duração, mas que se reflete hoje por escolhas e decisões a partir não só do Estado norte-americano, mas da sociedade norte-americana e, sobretudo, dos blocos de capitais norte-americanos, com sua reconfiguração do bloco do poder pós-anos 70 e com o processo de liberalização, e essa dificuldade de mudar essa institucionalidade, como o Prado bem alertou, é fruto exatamente de quem hoje é a fração hegemônica do bloco no poder, ou seja, quem manda. E quem manda e está ganhando dinheiro não vai querer mudar a instituição porque os chineses estão avançando. Então, tem uma dimensão aí que eu acho fundamental para pensar esse momento histórico e que cruza, ao mesmo tempo, o tempo factual, o tempo estrutural e conjuntural, porque uma própria ida de uma secretária não, mas a presidente do Congresso a Taiwan, que é um evento factual, se você pensar, no momento, pode ou poderá gerar tensões ainda maior, ou pode ser apenas, nesse momento, uma zoada e uma pressão nos chineses para ver as reações. Então, é difícil olhar as conjunturas, mas é fundamental olhar as conjunturas, porque senão não pegamos o bonde da mudança do tempo estrutural se ficarmos esperando o tempo estrutural passar, se olhar as transformações da realidade em curso, e isso requer compreender esse momento histórico norte-americano e essa perda de posição relativa em alguns instrumentos de poder do sistema internacional. Valeu, Dudu, obrigado. Bom, para terminar, gostaria de agradecer, então, a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nessa conversa, nessa discussão, e propor que a gente se encontre, mais uma vez, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue, se cuida.